Olá, meus amores, meus queridos. Hoje a gente vai dar continuidade, né, e também relembrar um pouco do nosso conteúdo de ciências. Para isso, pegue seu material de estudos, o livro de ciências, porque a gente também vai fazer a correção das atividades que foram para casa, tá certo? Então, a gente vai iniciar aqui, ó, mostrando para vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre cuidado com os materiais. Durante esse mês, a gente vem trabalhando os materiais artificiais. Vimos também como a invenção e a inovação da tecnologia vem nos ajudando, né, cada dia mais e vem contribuindo para a produção de materiais mais eficientes. Então, na correção, a gente vai também relembrar, né, um pouquinho desse conteúdo que a gente trabalhou na aula passada. Então, vamos lá. Aí, na página 207 do seu livro Farias Brito, né, vai iniciar assim: observe os objetos a seguir e ligue-os às suas funções. Nós vimos que alguns objetos, alguns materiais, eles têm, né, a sua função. Como eu acabei de falar, a partir do momento em que eles são renovados e são reinventados com o auxílio da tecnologia, eles passam a ter funções diferentes ou, melhor ainda, né, eles passam a exercer aquela função com mais qualidade. Então, na imagem que você está vendo aqui, nós vemos aqui, ó, alguns objetos que são bem antigos. Porém, né, depois da inovação e auxílio da tecnologia, eles passaram a ter formatos e a serem fabricados com materiais diferentes. Então, nós temos aqui, ó, o ferro a carvão, que era aquele utilizado lá pela nossa bisavó, como era bem antigo o ferro a carvão. Então, qual a utilidade dele? Será que mudou a utilidade de um ferro? Será que, pelo fato dele ter sido renovado com a utilização de outros materiais, ele mudou a sua função? Então, vamos ver aqui, ó, o ferro, né? Ainda hoje serve para passar roupas. Eu tenho aqui um fogão a lenha, que eu imagino que vocês, de fato, não tenham visto ainda um fogão a lenha assim, ao vivo, não sei. Mas esse daqui é bem antigo. Então, o fogão a lenha serve para cozinhar. E a lavadora manual para lavar roupas. Olha só como era a lavadora manual. Bem diferente da atual, não é? Do outro lado, nós temos esses mesmos objetos, porém, feitos com materiais diferentes e mais inovados. Exercem a mesma função, porém, agora com mais qualidade, com mais precisão. Por exemplo, o fogão a gás, que é o que a gente usa, que tem aí na sua casa. Ainda serve para cozinhar. Nós temos também a lavadora de roupas automática, ó, que não é mais aquela manual, que a gente tem que lavar praticamente tudo sozinho. Agora, a máquina de lavar roupas automática, né? A mamãe já só coloca a roupa lá e ela faz todo o trabalho só. E também o ferro elétrico, olha só. O ferro elétrico ganhou um novo material, ganhou algumas coisas diferentes, mais eficientes, porém, a sua função continua sendo a mesma, tá bom? Entenderam direitinho? Continuando aí na página 207, lá embaixo tem essas perguntas. De que materiais cada um desses objetos são feitos? Então, você vai observar cada um dos materiais da questão anterior e imaginar, né, de que eles são feitos. Aí eu coloquei aqui para vocês nos exemplos, ó. O ferro a carvão, ele poderia ser feito de metal e de madeira. O fogão a lenha, de metal. A lavadora manual, antigamente, ela é feita de metal e de madeira. O fogão a gás hoje, né, que nós utilizamos em casa, ele é utilizado o metal, o plástico e o vidro, bem diferente do fogão a lenha, né, que a gente viu lá no início. Ganhou outros materiais, que foi o plástico e o vidro. A lavadora automática, hoje ela é feita de metal, plástico e de vidro. E o ferro elétrico de metal e de plástico, tá? Bem diferente também do outro. A letra B é uma resposta pessoal. A letra B e a letra C você vai ler e vai responder de acordo com a sua opinião. Na letra B, em sua opinião, quais objetos eram comuns no passado e quais são comuns atualmente? E por quê? Dentre esses objetos que vocês viram, ou outros objetos que eram comuns no passado e que hoje também são comuns. Quais são e por quê?
Circule os objetos mais parecidos com os que sua família utiliza no dia a dia. Então, dentre aqueles objetos, né? O ferro a carvão, o fogão a lenha, a lavadora manual, o fogão a gás, a lavadora automática e o ferro elétrico. Qual deles é o que mais parece com o que vocês usam hoje? Você vai lá e circula, beleza? Logo em seguida, na página 208, tem um texto que começa assim. As escovas de dentes também mudaram ao longo do tempo, mas continuaram com a mesma função, fazer a limpeza dos dentes e da boca. Como eu havia dito, alguns objetos, eles mudaram, se reinventaram, porém, continuam com a mesma função. No passado, havia escovas de dentes feitas com materiais naturais. As cerdas podiam ser feitas com pelos de porco e os cabos com ossos de animais ou com bambu. Atualmente, a maioria das escovas de dente é feita de diferentes tipos de plástico, tanto o cabo como as cerdas. No entanto, a preocupação com o ambiente tem incentivado a pesquisa e a produção de escovas de dentes ecológicas. O bambu reaparece nesse processo, por ser 100% biodegradável e uma planta de crescimento rápido. Olha só que interessante. Aqui eu tenho a imagem das escovas de dentes antigamente. Gente, eram feitas com pelos de porco, ossos e madeira. Já pensou você hoje pegar uma escova assim, feita de pelo de porco para escovar os dentes? É meio estranho, né? E as atuais, que são as escovas de dentes feitas de plástico, tá? Porém, como eu havia dito, materiais diferentes, mas a função continua sendo a mesma. Logo embaixo tem uma pergunta que diz: no passado, as escovas de dentes podiam ser feitas de quais materiais? Lá no texto a gente viu que as escovas de dentes podiam ser feitas com materiais naturais, que eram como as cerdas com pelos de porco e os cabos com ossos ou bambu, certo? Terceira, atualmente, a maioria das escovas de dentes é feita de qual material? Voltar lá no texto e ver qual material que é utilizado hoje na fabricação das escovas de dentes. A gente pode ver que, atualmente, as escovas de dentes elas são feitas de diferentes tipos de plástico, certo? Tanto as cerdas como o cabo. Na quarta questão, meus amores, vocês vão ver que a pergunta diz o seguinte: por que o bambu tem sido novamente utilizado para a produção de escovas de dentes? Esse material vegetal, ele é reutilizado e vem sendo utilizado ao longo dos tempos na fabricação da escova de dentes. Lá no texto a gente viu que o material vegetal utilizado, né, na fabricação da escova de dentes, feitos a partir do bambu, ele é 100% biodegradável e é uma planta de crescimento rápido. Ou seja, a partir do momento em que você vai retirando da natureza, recolocando, e ela, por ser uma planta de crescimento rápido, ela não chega a agredir tanto, né, as florestas ou aos locais em que elas são plantadas. O plástico, apesar de ter grande durabilidade, traz desvantagens ao ambiente. Explique. Nós vimos que tem vários e diversos materiais feitos a partir do plástico. Porém, meus amores, vocês vão colocar o seguinte: o plástico ele demora centenas de anos para se degradar no ambiente, ou seja, demora muito tempo para se decompor. E o que é que isso afeta diretamente no meio ambiente? Porque a partir do momento em que ele vai sendo descartado e não vai conseguindo se decompor, acaba que poluindo, ajuda na poluição do planeta, certo? Continuando, a sexta questão, você vai observar aí as duas imagens, tá? E logo abaixo tem umas informações. Antigamente, os bebês usavam apenas fraldas de tecido feitos de algodão. Olha as fraldinhas que os bebês utilizavam antigamente. Atualmente, é mais comum os bebês usarem fraldas descartáveis. Essas fraldas são produzidas a partir de materiais derivados do petróleo também, por serem materiais plásticos. Qual a diferença entre as fraldas do passado e as de atualmente? Aqui nas informações você já consegue diferenciar um pouco a diferença entre essas fraldas que eram produzidas no passado, utilizadas, e as que são utilizadas hoje. Então, a gente vai colocar o seguinte: as fraldas do passado eram feitas de tecido de algodão.
Atualmente, as fraldas são feitas de materiais derivados do petróleo. Bem simples. Aqui logo você já encontra a sua resposta nessas informações que tem aí abaixo das imagens. Na 7ª questão diz o seguinte: os seres humanos modificam muitos objetos ao longo do tempo. Observe as imagens. Como eu havia falado para vocês, tem muitos objetos que são modificados ao longo dos anos. A gente viu lá no início, né, a questão do ferro, né, a questão da máquina de lavar, do fogão. Então, esses objetos, com o passar dos anos, eles vão sendo modificados. Geralmente, né, eles são reutilizados de uma forma com que as suas funções sejam bem mais práticas. A mudança na aparência e nos materiais usados para fazer as canetas ao longo do tempo é um exemplo de tecnologia. Por quê? Vimos que a tecnologia ela auxilia diretamente, né, na invenção e na renovação de objetos. Então, a gente pode dizer que sim, a mudança das aparências e os materiais utilizados, eles é um exemplo de tecnologia, pois essa mudança envolveu o uso de conhecimento e o desenvolvimento de técnicas e também de equipamentos para criar objetos, né? No caso, as canetas, para que elas ficassem mais fáceis de ser usadas e também o custo da sua produção fosse reduzido, né? Então, sim, pois essa mudança envolveu o uso de conhecimento e o desenvolvimento de técnicas e equipamentos para criar objetos, criar projetos de canetas mais fáceis de ser usadas e mais baratas de ser produzidas, beleza? Aí, na página 210, a gente tem esse pequeno texto que fala sobre tecnologia e saúde. A gente vem notando que a tecnologia, ela tem ajudado demais, não é, no avanço e na descoberta de aparelhos onde a gente pode fazer, né, detectar algumas doenças e também ajuda também a facilitar a vida de algumas pessoas com alguma dificuldade de locomoção. Na aula passada a gente comentou um pouquinho sobre isso, vimos que o quanto que a tecnologia ela tem ajudado, né, as pessoas, porém de certa forma, também ela acaba atrapalhando, né? A gente vai ver isso nesse texto agora. Diz o seguinte: a tecnologia busca melhorar a vida das pessoas, mas é difícil prever quais serão seus efeitos ao longo do tempo. Por exemplo, as inovações tecnológicas trouxeram muitos benefícios para a saúde das pessoas, mas também trouxeram problemas. Para cuidar da saúde, pesquisadores desenvolveram medicamentos que ajudam a curar doenças e equipamentos que produzem imagens no interior do corpo humano. As cadeiras de rodas, as próteses, os óculos e os aparelhos auditivos são aperfeiçoados continuamente. Por outro lado, com a invenção da TV, dos computadores, dos videogames e dos automóveis, as pessoas passaram a se exercitar cada vez menos. Então, aqui na imagem você pode ver que a falta de atividades físicas e a alimentação inadequada vem causando muitas doenças nas populações. Muitos atletas paralímpicos usam as próteses, né? Aí, no caso, é o exemplo do atleta Alan Fonteles Cardoso Oliveira, que ele está na Paralimpíada de Londres. A Paralimpíada, gente, são as Olimpíadas disputadas somente por pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de dificuldade de locomoção, certo? E a gente viu a diferença aqui, que a moça aqui em frente ao computador se alimentando mal, já que a tecnologia ajudou, né, no sentido da locomoção desse atleta, beleza? Então, a tecnologia, ela traz benefícios, mas ela também pode causar sérios problemas à saúde quando ela não é bem utilizada. Compreendendo o texto. A primeira questão diz o seguinte: escreva 2 invenções citadas no texto que auxiliam na vida das pessoas com deficiência. Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Você pode também ter colocado outros diferentes, de acordo com o que você entendeu lá no texto, mas a gente pode ver que lá tem as cadeiras de rodas, as próteses, os óculos e os aparelhos auditivos são alguns exemplos de que o avanço e as invenções da tecnologia ajudaram a vida das pessoas com deficiência.
Segunda questão. Indique se as afirmações são verdadeiras ou falsas. A tecnologia sempre melhora e facilita a vida das pessoas? Será que é isso que acontece sempre? Não existe nenhum malefício, não existe nada que a tecnologia prejudique a saúde? Então, a gente viu no texto que essa informação é falsa, que a tecnologia ajuda bastante, porém, quando ela não é bem utilizada, ela pode prejudicar a saúde das pessoas. Muitas inovações tecnológicas trouxeram benefícios para a saúde das pessoas, né? Corretíssimo. Então, algumas inovações elas auxiliaram demais, né, na saúde das pessoas. Com a invenção da televisão, os computadores, videogames e dos automóveis, as pessoas estão se exercitando cada vez menos? Com certeza. Essa informação também estava lá no texto, que a gente viu que, a partir do momento que a pessoa passa a utilizar a tecnologia de forma errada, acaba que se exercitando menos, passa muito tempo na frente do computador, no celular ou nos joguinhos, né? Acaba aqui prejudicando, de certa forma, a sua saúde. Terceira questão. Em sua opinião, por que os equipamentos que produzem imagens do interior do corpo humano trouxeram benefícios para a saúde das pessoas? Então, a tecnologia ela ajudou nesse sentido, né? Ela trouxe a partir de muitos estudos, alguns equipamentos que podem ver a imagem do exterior do nosso corpo. Esses equipamentos eles permitem conhecer melhor o corpo humano e descobrir quando estamos doentes, né? Quando a gente vai lá, faz um exame de imagem mais avançada, a gente pode ver e detectar algum tipo de doença que, infelizmente, não pode ser vista aqui a olho nu, não é? Quarta questão era para ser feita em grupo, né? Elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a se exercitarem mais. Você aí em casa pode já começar, né, a fazer essa campanha dentro da sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, né? Você, se estiver achando que nesse período que passou muito tempo em casa, não fez nenhuma atividade física, passou muito tempo parado, pode estar começando, né, a incentivar a fazer alguma atividade física, tá certo? Vamos continuar. Agora você vai abrir o seu livro lá na página 283 do Plus, tá bom? Vai um pouquinho lá para o final do livro, onde você vai encontrar aqui esse texto que fala a respeito da evolução do automóvel. A tecnologia é um conjunto de conhecimentos aplicados para criar algo, fazer algo de maneira diferente ou aperfeiçoar ferramentas e processos, que é o que a gente tem visto ao longo aqui da nossa aula. Que a tecnologia ela faz um estudo, aí a partir desse estudo ela tenta inovar, fazer com que aquele mesmo objeto, aquele material, ele passe a ser utilizado de maneira diferente, tá? Sem deixar de ter a mesma função. A evolução do automóvel. Os primeiros automóveis surgiram há mais ou menos em 1769, com o desenvolvimento do motor a vapor. Em 1807 apareceram os primeiros carros com motor de combustão interna e gás combustível. E em 1885, com um moderno motor a gasolina. Esse desenvolvimento permitiu que as pessoas cada vez mais se deslocassem com rapidez e conforto. Os carros movidos a energia elétrica apareceram no século XX, apesar de apresentarem a vantagem de produzir menos poluição que os motores a gasolina ou etanol. Ele foi pouco aceito pela população, em razão do alto custo. Por isso, empresas ainda buscam viabilizar o acesso a essa tecnologia, com estudos científicos que permitam melhorar o seu custo-benefício. Vamos continuar. Logo abaixo, a gente tem aqui as imagens, né, da evolução desse transporte, que é o carro que a gente conhece hoje. Olha só como ele era antes, ó. Aqui era bem do início, quando ele foi inventado. São os primeiros automóveis com motor a vapor. Já imaginou a gente andando aqui pela cidade com um carro desse aí? Logo depois, né, veio a segunda fase aí dele, né, que ele foi considerado o primeiro carro a gasolina. E logo em seguida, com o passar dos anos, aqui no Brasil, a gente até hoje vê alguns exemplares dele que era conhecido como Fusca, que ele foi um dos mais vendidos no mundo. E hoje nós já temos aqui carros super
mega produzidos, né? Que ele tem carro já elétrico, onde ao invés de usar a gasolina ou o etanol, eles são carros utilizados movidos a energia, tá? No Brasil eu não tenho conhecimento de ter nenhum desses não, mas eles já existem. Na letra A tecnologia implantada no automóvel. Para que ela serviu? Qual foi a função dessa tecnologia no avanço, né, desse automóvel? Será que ela facilitou o deslocamento das pessoas? Modificou a função do automóvel? Utilizou as mesmas ferramentas de antigamente? Então, qual foi, quando a tecnologia ela foi implantada no carro, nesses automóveis, qual foi a sua função real? Ela facilitou o deslocamento das pessoas, né, com mais rapidez e mais conforto. Em 1885, os automóveis utilizavam motor a gasolina. Complete o quadro com as informações corretas sobre esse combustível. Qual era o material natural utilizado na fabricação desse combustível? E qual era o material artificial? O material natural era o petróleo. E o artificial era a gasolina, certo? Na página 284, você vai ver a 11ª questão que pergunta: a indústria automobilística usa grande quantidade de materiais para construir carros. Marque os materiais que são utilizados na fabricação de um automóvel. Eu tenho aqui a borracha, o diamante, a madeira, o aço, o vidro e o plástico. Você vai assinalar qual desses materiais são utilizados na fabricação desse automóvel. Nós podemos dizer que a borracha é utilizada, o aço também e o vidro. Esses 3 materiais são bastante utilizados na fabricação desses automóveis. Na 12ª, apesar dos benefícios, as invenções tecnológicas também trouxeram prejuízos para as pessoas. Será que, como os outros objetos que foram produzidos, como a gente viu, essas invenções tecnológicas, elas só trouxeram benefícios ou também trouxeram prejuízos? Explique a sua resposta. Colocou assim, né? Que sim, elas também trouxeram prejuízos, né? Pois existem invenções como a televisão, que permite que as notícias cheguem com maior rapidez às pessoas. Mas também pode ser a causa do sedentarismo, né? Que prejudica a saúde das pessoas. Pelo fato de passar muito tempo em frente à TV, acaba aqui deixando de fazer uma atividade física, uma caminhada, e acaba aqui prejudicando a sua saúde, tá? Agora, meus queridos, a gente vai passar aqui para um outro conteúdo, né? De certa forma, continuar, né, esse conteúdo que a gente vem vendo, que é sobre os materiais. E é necessário, sim, ter cuidado com os materiais. Cuidado no sentido de quê? De não estragar, mas cuidado no sentido de prevenir acidentes, tá? Então, a gente vai ver hoje que acontecem de várias formas acidentes domésticos. Acidentes que acontecem aí dentro da sua casa, que algumas vezes passam despercebidos, que a gente poderia ter feito algo para evitar esse acidente. Olha só, alguns objetos e materiais, eles têm características que podem oferecer riscos às pessoas. A gente viu que um material ele é feito e tem as suas propriedades próprias. Alguns deles, quando eles são manuseados de forma errada, eles podem trazer prejuízos e também podem causar acidentes. Por isso é importante estar sempre atento, né, para cuidar e prevenir esses acidentes domésticos. Nós temos aqui, ó, por exemplo, objetos inflamáveis que podem causar acidentes, como um álcool, que geralmente a gente está utilizando agora muito. Nós temos também aqui alguns brinquedos que são pontiagudos, principalmente para as crianças menores, trazem algum tipo de malefício. As crianças têm que ser mais observadas se estão brincando com esses brinquedos que são pontiagudos. Os choques elétricos acontecem muito. Às vezes você vai mexer na tomada, vai fazer alguma coisa utilizando a eletricidade e acaba sofrendo um choque elétrico. Objetos cortantes. Na nossa casa tem vários objetos cortantes, facas, né? Ou até mesmo quando quebra algo de vidro, acaba que, se não tiver cuidado, fazendo com que aconteça algum acidente. E também medicamentos. Gente, os medicamentos eles devem ser sempre
observados e sempre manuseados por um adulto, tá? Porque os medicamentos também causam muitos acidentes domésticos. Agora eu trouxe aqui para vocês algumas dicas, né? Para preservar as crianças de acidentes domésticos. Agora, uma observação. Se estiver assistindo sozinho, tiver um adulto aí perto, chama ele para ver aqui as dicas, né? Para ficar ligadinho, para prevenir os acidentes domésticos aí com vocês, crianças. Lugar de criança não é na cozinha. De preferência, cozinhe nas bocas traseiras do fogão e deixe as alças das panelas viradas para dentro. Mantenha fósforos, isqueiros, produtos de limpeza, líquidos inflamáveis, objetos de vidro, facas e sacos plásticos fora do alcance das crianças. Primeira dica. Depois, guardar muito bem as facas. Atenção com as pontas afiadas e na hora de utilizá-las. Às vezes você acha que já está grande, que já sabe lá mexer com a faca, algum objeto cortante, mas tenha muito cuidado. Fique atento também com a presença das crianças, né? As crianças, principalmente menores, elas não têm ainda noção do perigo, do que pode e do que não pode fazer. Fazer somente aquilo que sabe e realizar uma coisa de cada vez. É o primeiro passo para prevenir os acidentes. Ah, eu estou aqui sozinho, a mamãe precisou sair, eu mesmo vou fazer a minha vitamina, mexer lá na tomada, trocar a TV, vou lá no fogão. Não pode, gente. Sempre faça alguma coisa que você já consegue fazer com autonomia. Não faça algo que você ainda não consegue fazer. Espere sempre um adulto, né? Tá pertinho de você para que ele possa lhe auxiliar. Produtos de limpeza e higiene também são produtos causadores de muitos acidentes domésticos. Para prevenir esses acidentes com produtos de limpeza e higiene, você deve guardar os produtos de higiene e de limpeza em locais altos, longe do alcance das crianças. Orientar sobre o perigo de manusear álcool ou removedores, mantendo-os longe do fogo. Então, esses objetos, alguns objetos de limpeza, eles são altamente inflamáveis, ou seja, eles pegam fogo rapidinho. Então, mamãe, papai, sempre deixar esses objetos fora do alcance das crianças. Os remédios, como eu falei anteriormente, eles não podem ficar de fácil acesso às crianças. Por quê? Pode acontecer da criança ingerir esses medicamentos sem saber qual a sua função. Então, se isso acontecer, levar a criança imediatamente ao médico, tá? E lá eles vão poder fazer todo o procedimento que cabe nesse momento, tá bom? Outra coisa, quem mora em casa que são de 2 andares, evitando as quedas de janelas, sempre colocar grade nas janelas. Quem mora em apartamentos, né, deve ter as varandas sempre protegidas. Acidentes desse tipo geralmente são muito graves, gente. É muito importante que, se você já tem o conhecimento, né, dessa parte aqui da sua casa que tem a janela aberta e você mora em apartamento, sempre manter gradeada para evitar algum tipo de acidente. Então, aqui são algumas outras imagens que eu estou mostrando para vocês, medicamento, a criança perto do fogão, aqui na tomada, tentando alcançar ali o ferro de passar. Então, esses acidentes domésticos acontecem de uma forma que, às vezes, geralmente é bem inesperada, né? A mãe está distraída, a criança vai lá e faz alguma coisa que não deve e acaba acontecendo algum tipo de acidente doméstico, tá? Meus amores, espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida, volta um pouquinho o vídeo, tá? Acompanha também depois aí as outras informações sobre acidentes domésticos. Geralmente tem muitas pesquisas que são colocadas na internet, tá? Se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, pode ir lá. E essas são as atividades para casa. Forte beijo e até a próxima aula.